Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Outro dia o João Patrício Herman explicou que antes do jogo decisivo do Internacional contra o Corinthians, ou era contra o Flamengo? Contra o Corinthians, eu estava de azul. 90% da indumentária das pessoas, ou 80%, dos que precisam usar camisa de botão todos os dias, que não são aquelas mais libertas, assim, são azuis. 90% das camisas. É tudo tom em azul. Aqui, por exemplo, o Thiago Issa nem compra para não arriscar tomar uma vaia. Eu estou andando para a vaia, mas eu compro verde, eu compro preto, eu compro vermelho, eu compro azul, branco, mas vira e mexe eu também tenho a tonalidade azuis. De azul tem umas 12 possibilidades. Ô, Rec, mas tem uma coisa, né? Escura ajuda, né? Os mais pesadinhos. Isso, também tem isso. Aí tem uma frase que é sensacional do meu amigo falecido, Milton Ferretti Jung, que eu batizei de A Voz do Rádio. Batizei aqui no Rio Grande do Sul, porque nada se cria, tudo se copia. Em São Paulo, a Voz do Rádio, quando eu era plantão na Rádio Guaíba, em 85, era o Paulo Edson. Paulo Edson, a Voz do Rádio. Aí entrava ele com plantão no Pacaembu. Palmeiras 1, Corinthians 0. Eu gosto dessas vozes antigas do rádio. Isso. Né? Aí eu disse assim, bom, para aí, quem é que tem essa voz linda no Rio Grande do Sul? Milton Ferretti Jung. Milton Jung. Né? E aí apelidei o Milton Jung aqui no Rio Grande do Sul e pegou de A Voz do Rádio. Assim como eu coloquei o apelido do Orestes de Andrade de Galo Missioneiro, plagiando o Olívio Dutra, que estava no auge. Eu disse, bom, a Guaíba também estava bem na época e tal. E eu disse, não tem problema nenhum de plagiar. Vou plagiar um grande homem que é o Olívio E o Fura-Fura quem é, Rec? Fura-Fura fui eu que me batizei de Fura-Fura. Já que ninguém gabava, né? Eu disse, vou eu me gabar também, né? Ou me gabar, como queiram. Aí disse, Rec, o velho Rec Fura-Fura. Cada notícia que eu dava, eu dizia, e pegou. Igual essa do Requito, agora aí, eu comecei a me fresquear. Não duvidem do Requito. O Requito falou, e um dia o Henrique Pereira, muito malandro, esses gurizadas dão rasteira em cobra, né? Começou a me chamar de Requito. E aí, Requito? Que Requito, rapaz? Ué, vai procurar a tua turma. Pegou. A sacanagem sempre pega. Dizem que apelido, quando o cara se irrita, pega. Tudo isso para dizer que eu estou de azul hoje. Então, não tem muita coincidência com nada. Ontem o Grêmio, infelizmente, de novo, jogou uma péssima partida, se é que a gente pode dizer que jogou, Benhur. E depois o Renato foi mentir na entrevista. Eu fiquei com o nariz desse tamanho porque eu era mentiroso antigamente. O Renato vai acabar crescendo o nariz, ele já é gringo de dentro. Ele disse que o Palmeiras criou aquela oportunidade de gol. Pô, mas parei um pouquinho. Ele não viu o lance do Luiz Adriano e não viu o lance do Rony. O Palmeiras já era para estar fora da Copa do Brasil. Eu acho até que o Grêmio está vivíssimo, e não pela competência que tem apresentado, pela qualidade individual dos seus jogadores. Infelizmente, o Grêmio naufragou do ponto de vista tático de uma maneira, né? Agora eu estava ouvindo hoje análises daqui e dali, a tática do Miguel Ángel Portugal é o futebol posicional. Mas se falar isso para o Renato, porque o Renato dá uns... O Portugal é que treinou o Atlético Paranaense, Miguel Ángel Ramírez. Se falar posicional para o Renato, ele te dá um soco, porque ele nem sabe o que é isso. Mas os jogadores também têm dificuldade com esse tipo de linguagem, né? Bah! Olha o Domenech no Flamengo. O aluno número 1 do Guardiola. Vai falar em posicional para o... Mas uma coisa é você ter o estudo, saber, conhecer. Primeiro, boa noite, Rec. Boa noite. Bom estar aqui de novo. Eu ainda bem que não tenho esse muito estudo, tempo. porque para mim isso aí é fazer uma maçaroca na minha Você cabeça. tem que conseguir ter a linguagem para passar. Então, uma coisa é você ter o conhecimento. O engenheiro, quando chega na obra, não fala toda a linguagem que conhece para a turma que está trabalhando na obra. Ele tem uma linguagem de comunicação. Tu toma um tijolo na cabeça. Então tu tem uma linguagem de comunicação com quem está na obra que é diferente da linguagem que tu aprendeu como engenheiro, mas que tu tem que passar. O exemplo é meio tosco, mas funciona. Acho que é isso que a gente tem que entender. É importante o treinador tenha uma capacidade do treinamento. Acho que essa onda de treinadores estrangeiros, ela tem dois viés. Não é vieses, alguns dizem que é viés. Viu, Benhur Pereira, Cassia Carpes já está na linha conosco.
O Thiago Issa demorou tanto para vir para cá que virou até profeta, deixou crescer a barba. Foi a pandemia que eu deixei, daqui a pouco eu tiro. Eu acho que eu andando no Tibete. E Tá aí, com máscara, né? Então, Rec, começou com a preguiça mesmo, né? Em casa e tal, aí eu fui deixando. Então, o Rec me tirou do... Não. a importância do estudo... Tem dois viés que eu estava passar dizendo. bem A história de ter os treinadores estrangeiros. Eu acho que tem uma parte que é uma onda, assim, que parece que aí o dirigente... Que é assim, né? Os cartolas brasileiros começam um a copiar o outro. Mas eu acho que tem, na origem disso, tem sim os treinadores brasileiros que não se qualificaram. Eu acho que ficaram para trás no tempo. Acho que o Tite também, não? Eu acho que ele se menos, mas eu acho que os treinadores... O que o Brasil jogou na Copa do Mundo? Aquela conversa moderna do Tite, do box to box, e não sei mais o quê. Então nós estamos vivendo... Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Serviu para quê aquilo? A marcação dobrada. Eu entendo que no Brasil tem tanto talento que muitas vezes, e especialmente na seleção brasileira, com pouco tempo de treinamento, com algumas coisas, lá acaba valendo o talento, né? De juntar os melhores, tem um pouco disso. Mas eu acho que nos clubes onde se tem tempo e tem onde vamos dizer assim, é fundamentado o trabalho com analistas técnicos, com a comissão, fazer treinamento como tá jogando o adversário para botar. Aí eu acho que vale essa técnica e essa ciência. Eu tenho uma esperança muito positiva com o Miguel Ramírez, que está chegando no Internacional, acho positivo. E isso não é um demérito ao trabalho do Abel, que fez um extraordinário trabalho aqui. Acho que o Abel tem condições e é capaz de ir para um Atlético Mineiro da vida, ou se ele não for para a Europa, se ele não for. Tá? Então, assim, uma coisa não desmerece a outra. Acho que há um plano dessa diretoria, tem um projeto, e esse projeto deve ser implementado, e eu estou esperançoso com esse projeto técnico. O próprio Abel já recebeu frutos desse novo trabalho. O Abel colheu esses frutos do trabalho de analista de jogos. E olha só, o Abel... Isso eu ouvi elogios extremados, mas aí eu vou te dizer, era mal divulgado isso aí. Claro, mas os analistas de desempenho fizeram um papel importante nessa sequência final do Internacional. E o Abel, com toda a experiência dele, Rec, com toda a história dele, para ver o quanto ele é bom nesse aspecto, a humildade, entre aspas, ou de aceitar, de trazer esses elementos para o trabalho dele, de se modernizar. Então, quando chamam aí, que eu digo, né, chamar o Abel de ultrapassado, mas se você dá estrutura, dá condições, ele entrou nisso que não tem nada de ultrapassado, de altamente moderno, e que ele contribuiu da maneira dele, com a experiência dele, e acho que tivemos um papel positivo. Você já ouviu algum letrado, daqueles craques, Cassiá Carpes, Benhur Pereira e Thiago Issa, algum craque adjetivar alguém de ultrapassado, ou de defasado, ou de demodé, o cara que é bom mesmo, o cara que poderia chegar e dizer, o Benhur está defasado, o Cassiá está defasado, o Abel está defasado, o Rec está gagá. Os bem bons não fazem isso. Mas isso eu vou dizer que nem na imprensa fala quem faz, mas é o torcedor, e alguns da imprensa. Não, exatamente, mas você vê um cara assim, que seja quase consenso, digamos, um Lauro Quadros, para usar só um exemplo, que está com 82 anos, né, e ainda tudo que fala, todo mundo entende, todo mundo faz a leitura do que ele quer dizer e tal. Um Rui Carlos Osterman, digamos, eu não vou citar nenhum de veículo para não ficar, assim, antipático, podia citar quem de veículo, assim, sei lá, né? Vamos deixar. Eu não ouvi esses mais antigos, mais assim, conceituados, adjetivarem o Abel, um que o outro, assim, mas é muito difícil. Normalmente, quem late forte são os que não teriam condições de latir. Mas, Rec, o que acontece? Há uma mudança no linguajar. A própria CBF, nos cursos, ela criou um vocabulário novo e ela quer implantar isso. Até não me recordo como é que é o nome eu recebi da CBF. Então, essa mudança no linguajar, eu acho que é importante.
Só que é que nem estava falando antes. Tu tá numa TV, tu tá numa rádio, tu tá falando para quem? Bah, Do outro lado entende como, milhões, né? né? Tu tá com um atleta, alguns realmente entendem, outros não. Então, Mas aí o Issa disse uma coisa boa. tu tem que A prática saber... tu tem que mostra, é aqui, ó. Durante o jogo pode pular até ali, mas depois pensa que eles têm um jogador rápido que vai entrar na diagonal por aqui. Aí eu acho que os caras entendem. Mudou, né, de pontas para extrema, né? É. Então, e assim vai mudando. Eu acho que é importante isso, mas isso tem que ser com calma, né? Tu falaste... E algumas coisas ficaram até mais chulas. Tu falaste... Os da beirada. Eu prefiro ponteiro, então. Os da beirada, olha, eu Mas vou o jogador, dizer... ele te entende. Tu sabendo passar isso, ele te entende. Ô, Rec, e essa questão agora de... E aí eu vou falar de alguns repórteres. Eu escuto a maioria dos programas e gosto, né, de escutar programas de esporte, porque me identifico muito o com o nosso esporte. métier. E aprendo várias vezes com as entrevistas, né, com os comentários. Às vezes com uma colocação tua eu vou fazer a minha análise para ver e gosto de escutar. Só que também se criou no esporte, na rádio, na TV, uma nova geração. Quantos tem da antiga ou outros entendedores do futebol? É uma geração extremamente nova, então ela vem com essa bagagem nova, um novo linguajar. Né? Há conflito. Mas são poucos. Eu estava vendo Agora, essa eu quero questão ver... hoje do posicional. O cara não consegue explicar. Posicional. Aí uma explicação é que o Cruyff, lá atrás, começou com isso. Então ele pedia para o Guardiola jogar a bola no Romário para fazer... Peraí, como? O Guardiola para o Romário. Aí o Inter do Minelli fazia isso, mas o meio-campo era o Carpegiani, Falcão, Caçapava ou Batista. Aí, então vamos falar o seguinte, né? Eu escutei uma entrevista do Guardiola essa semana que ele disse: eu nunca fiz um gol como treinador, eu nunca dei um passo como treinador, eu só organizo o meu time, mas a qualidade é que faz a diferença dos atletas. Então tu consegue fazer qualquer sistema com um craque, né? No livro do Guardiola, Cassia, eu sempre cito, ele diz assim, engraçado, que todo mundo falava da minha organização tática no Barcelona, mas ninguém nunca disse que eu ganhei um Mundial num 3-7-0. Não tinha nenhum atacante, só meio-campistas craques. Que jogavam um atrás da zaga, outro ajudando o lateral, outro mais adiantado. Por isso que eu te falei que o efeito... Messi era centroavante. Por isso que eu fiz a frase que eu fiz, interrompendo o Cassiá e já passando a palavra, mas por isso que eu fiz o comentário que eu fiz antes, que na seleção brasileira é diferente dos clubes, porque lá tu consegue reunir os melhores, como tu tem menos tempo para treinar, ali uma organização diferente às vezes funciona, porque tu tá lidando com jogadores de muita qualidade. Com agora num clube, né? que tu tem que jogar com, além da temporada, lesão, suspensão, tu tem que fazer 38 rodadas com jogadores médios e tentar ser campeão, como o Inter quase foi por um detalhe, com jogadores médios tem que ter o talento do treinador. O outro detalhe, Cassia Carpes, que nós temos que afinar é esse da arbitragem. Hoje eu fui falar com o Paulo Sérgio Pinto, que foi juiz também. E aí o Paulo Sérgio é tipo eu, assim, das antigas. O Cassiá é mais ainda do que nós. Aí, não, o Paulo Sérgio é mais velho que o Cassiá, mas o Cassiá está no futebol há mais tempo. O Paulo Sérgio vai fazer 7-2. O Cassiá deve ter uns 65, 66, por aí. Né? Ou 68, daquela geração do Falcão ali. Bom, é por aí. O Paulo Sérgio me disse, o Rec, o goleiro subiu, se o cara encostar nele já é falta. Então foi falta no Cássio. Para mim foi boca abertice. Claro que ele pegou, largou falta, e depois o jogador cabeceou a bola. Porque o primeiro contato é com a bola. Depois que ele toca com a cabeça na bola, é que aí pega no braço, não sei o que. Mas aí nós estávamos falando aí do negócio de buscar no papel. Se você lê o que está escrito, você dá falta e periga expulsar o Abel ainda. Por ter sido atrevido, como se o futebol fosse frescurite. Cassiá Carpes, de São Borja para o mundo. Boa noite, estão me ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem. É um prazer aí estar com o Thiago e o Beiur, meu volante, do Novo Hamburgo. Grande pessoa, um caráter excepcional. Jogava alguma coisa, não? Jogava bem, era líder.
é muito importante. Então, né, às vezes não precisa... Bem, sabe que às vezes ser líder, ele leva uma grande vantagem em muitos que se acham, ou acham que jogam muito. Mas eu acho que a grande questão hoje, e o Benhur tocou e o Issa também, é as nomenclaturas. As nomenclaturas mudaram. Mas o futebol é pior do que aquela época. Vamos ser sinceros. Vocês falaram aí, Falcão, Paulo Sérgio, Carpegiani, onde se encontra uma qualidade dessa? O Brasil tinha excesso de jogadores. O que eu discordo em parte é que parece que nós temos agora no futebol brasileiro, em treinadores mais jovens, uma reserva de mercado. Reserva de mercado não estabelece a qualidade e o conhecimento. Tá? Então, muito cuidado. Tá? Porque, nesse sentido, eu entendo que tem treinadores e treinadores. Por que um é bom, o outro é mais ou menos, e o outro não consegue se firmar? Por causa da visão. Hoje, as ferramentas que tem nos clubes de futebol, essa estrutura que dão para o treinador, isso é maravilhoso. Eu dava graças a Deus pegar, mas infelizmente não peguei. E nós éramos meio tudo, né? Hoje não precisa ser tudo. Até a coletiva, toma banho, esfria a cabeça, vai lá, fala poucas vezes. Antes tu falava de tarde, de noite, de madrugada, de dia, era toda hora. Então mudou, tem que se adaptar. Agora, existem treinadores de treinamento... Hoje o técnico ganha 800 para dizer que deu mole. Eu quero aqui complementar agora esse meu pequeno raciocínio. Hoje os treinadores, tu vê a diferença no seguinte: qual é aquele que tem coragem de mudar a equipe? Essa questão de 5 substituições aí, ficou uma coisa sem nexo. Tá? Quando era 2, aí tu tinha que acertar as duas substituições. Tá? Então, na realidade, o treinador, ele via o jogo para modificar o jogo. Hoje ele olha e modifica o jogo para ficar a mesma coisa, muitas vezes. Então, na realidade, né, não é a idade que define, é a estrutura dos clubes. Porra, quando eu peguei o Grêmio Internacional, pelo amor de Deus, eu tinha que fazer tudo isso aí. E era outra época, né? Então, a gente aprendeu, forjado, em tomar decisões. Hoje nem precisa tomar tanto, tem um grupo que quando chega... Um dia eu vi no Morumbi o Crespo chegando, ele estava vendo o jogo na arquibancada, tinha parece que tinha outro time lá na arquibancada junto com ele que ia entrar em campo. De 10 a 11 jogadores, ou conselheiros, ou auxiliares, ou coordenadores. Então, na realidade, é isso. Agora, te pergunto para vocês, revela mais jogadores do que o passado? Não. Inclusive, quero dar uma opinião aqui já de cara. Se é verdade, eu concordo. Eu tenho muito perto, na frente ou atrás, o treinador que vai vir para o Inter. Mas hoje tive uma notícia boa. Até porque nós não conhecemos, na realidade. Hoje ele disse que vai empregar, pelo menos está na mídia, e eu gosto, foi o melhor sistema de jogo do futebol brasileiro. 4-3-3, da história. Ele encaixava os nossos jogadores com a nossa qualidade na frente e a nossa competitividade no meio de campo. Então, se ele fizer isso, tomara que dê certo. E é verdade o que dizem, ou o que disseram, ou o que ele disse, e que na frente tem que ter jogadores velozes. É verdade. Tá? O Liverpool só foi Liverpool, que é o símbolo no mundo do 4-3-3, com Salah, Firmino e Mané. Salah e Mané rapidíssimos e habilidosos, e o Firmino inteligente, sabe jogar, não é tão veloz, faz gols, prepara para eles, ou é preparado também pelos outros, mas tinha um meio de campo competitivo. No momento que ele demoliu o meio de campo da competitividade, colocando o meio de campo o Fabinho Nosso e mais o capitão da equipe de zagueiro, ele desmontou o meio de campo. Ele tentou ajeitar uma coisa que não vai ajeitar, o meio de campo é meio de campo, zagueiro é zagueiro, e estragou o time. Agora está com imensa dificuldade, mal no campeonato inglês, mal na Liga, não se achou mais. Então é necessário. Eu acho que o Internacional tem 2 jogadores que se enquadram bem no 4-3-3 no setor de meio de campo. No caso do Ednilson, que é competitivo, o Patrick, que é competitivo. Portanto, agora precisa
E aí vou dar a minha opinião já. Faltou qualidade do meio para frente nesse último jogo. O Inter tem a base. Faltou no jogo contra o Flamengo qualidade, Moledo e Cuesta na zaga. Então, o Inter tem um grupo bom, tá? Mas ele precisa agora encontrar aqueles que o treinador quer. Se é verdade o 4-3-3, estou falando do que eu vi na mídia, tá? Com jogadores ágeis, rápidos e habilidosos, tá? Não se surpreendo. Por exemplo, se tivesse um Guerreiro só nesse jogo contra o Corinthians, já era outra figura na área. E o Reca é testemunha que no último programa que eu fui aí, eu disse que o Atlético não seria campeão porque não tinha matador. Tá? E o Inter faltou nessa reta final, como o Grêmio está faltou ontem. Tá? O PP sumiu, teve que entrar o Ferreirinha, que fazia alguma jogada, tá? O Jean-Pierre sumiu. Quer dizer, o time não se faz com só treinador, se faz com jogadores também, que tu possa encontrar o objetivo final do trabalho, que é a característica de cada jogador, que é o técnico ter a coragem de mudar. O técnico tem que mudar para mudar o time, não é mudar só o número da camiseta. E hoje eu vejo muito troca de camiseta, entra, aumenta, está entrando em tonelada quase. A qualidade, modificar o jogo, muito pouco. Então, na realidade, nós fomos ensinados a mudar o jogo. O treinador é necessário ele mudar o jogo e ele convencer. Se ele não convencer o jogador dele, ele não vai tirar mais daquele jogador. Então, eu acho que a idade não é sinônimo de que está atrasado. O atrasado está atrasado. Ou ele é novo, ou ele é mais experiente. Agora, ele se atrasa porque ele não toma decisões. Fica para trás dos outros. Então, eu acredito que foi uma grande injustiça o Abel fazer essa campanha. Foi uma grande injustiça o Abel ser consagrado como o melhor treinador da competição, porque estavam caminhando para execrá-lo. E, naturalmente, pela idade. Aí deu a Covid. Covid não dá só agora, está dando nos jovens também, o REC, né? Então, eu acho que futebol é iniciativa. Serve para o jogador, serve para o treinador. E hoje, eu te confesso que eu me sentiria bem, porque com essa estrutura que tem aí nos clubes, se eu quiser ser treinador, tá? Que até eu estou vendo que muitos treinadores mais experientes, Benhur e Issa, estão mais escalando o time. Quem dá o treinamento é os jovens lá que conhecem bem essa questão de 5 contra 5, 6 contra 6, que não tem mais coletivo, e não há necessidade mesmo. Precisam uma boa preparação física e o convencimento do treinador do que ele quer para o time. E as qualidades dos jogadores dentro desse esquema tático. Então, não é a idade, e sim o conhecimento. Mas e um prazer estar com vocês. O Thiago disse uma coisa certa. Se os jogadores entenderem, o Benhur tinha falado isso, não tem problema nenhum. Porque tem o tal do jogo apoiado, por exemplo. O jogo apoiado sempre se fez, né? Que são triangulações, o jogador tem que progredir com o Grêmio faz muito tem que isso, ser né? inteligente para jogar, o Grêmio faz bem. Fazer o 2-1. Também, a passagem rápida. E o jogo posicional é mais uma linha de passes, né? Então, é um pouco diferente. Mas, na verdade, é a prática que vai mostrar, porque não interessa. O próprio Guardiola, que as pessoas falam do tic-tac, por exemplo, o Guardiola odeia esse tipo de expressão. Ele não gosta desse tipo de expressão. Ele acha que isso aí é banal. Né? Assim como ele disse que numerologia para ele é no calendário. Número é no calendário. E nós começamos aqui com o 4-4-2, o 4-2-3-1, o 4-1-4-1. É muita nomenclatura, né? O Internacional, por exemplo, o Rodrigo Dourado não joga igual o Musto. E por que continuou no 4-1-4-1 quando mudou o técnico? Não tinha nada a ver um técnico com o outro. Nada a ver. Nada a ver. Eu acho que isso que está dizendo aí que é verdade. Às vezes tu olha na televisão a escalação, eles colocam um esquema tático ali. Aquilo ali. Mas na realidade tu sabe que não é aquele esquema tático. Tu pode transformá-lo em 4-3-3, em 4-4-2. Cada treinador tem, conforme os atacantes tem. Se tu tem 2 ótimos atacantes que se combinam, o 4-4-2 com 4 no meio de campo, ele é até mais forte que o 4-3-3. Durante a própria partida tem variações que podem ser aplicadas, bastando mudar o posicionamento do atleta. Mas também a imprensa
A imprensa, às vezes, Rec, fica bitolado num esquema tático também. O treinador diz que é isso e não pode sair daquilo. E bota na imprensa que bota lá quando vai começar o jogo na televisão. Olha, muitas vezes eu vejo um esquema que vai para o campo diferente daquele que eles colocam na televisão antes de iniciar o jogo. Então, nós temos que... Os treinadores precisam conversar mais com a imprensa nessa questão tática. Se fala muito pouco na questão tática, quando eu acho ela fundamental. Olha, um treinador que, tirando seus probleminhas, né, de muito excesso, eu gosto muito da questão tática do Lisca. Tá? Mas o Lisca, se ele não mudar o perfil dele, ele vai ter algumas questões de um muro assim, né? Será que o Lisca entende muito taticamente? Mas é que as pessoas não querem ouvir taticamente. Eles querem resultado, Leandro. Sabe o que por exemplo, o mais apresentado no jogo hoje é o 4-5-1. Porque os dois ponteiros têm voltado, eles partem do meio campo. Então, se já tem 3 jogadores na meia cancha, com os 2 ponteiros voltando, dá 5 na meia cancha, que é o caso do Grêmio. Né? E aí, quando ele vai para a ofensiva, ele fica um 4-3-3, um 4-2-3-1. Claro, 4-3-3. Se tu pegares, eu estava olhando agora os lances ali do Palmeiras, e nós estávamos falando em questões táticas, tu não esquece que, se tu olhar todos os lances de perigo do Palmeiras, passou por um atleta, o Veiga. Sim. Ele deu o passe para o Luiz Adriano, ele deu a caneta no Paulo Miranda. Paulo Miranda, que pifou o Rony, e eu estou tentando ver se foi ele que bateu o escanteio, eu acho que foi. Foi ele, não precisa nem então, pensar. Então, assim, pode criar muitas situações, mas olha a qualidade do atleta, como fez a diferença. E outra, o que fez aquele zagueiro burro, ou pouco inteligente, para usar um eufemismo, para tentar ganhar uma posse de bola num tiro de meta, era muito melhor ele ter cedido o escanteio do que ter acertado um companheiro de profissão, ter deixado um time com 10, porque não sei o que ele achou que o juiz ia dar, ele usando o cotovelo. Na frente do Bandeira. Na frente do Bandeira. O VAR. Aí, o que teve que fazer o técnico Abel Ferreira? Ele teve que tirar primeiro o Veiga, depois o Luiz Adriano, para fazer um ferrolho e não ceder o empate e até a virada. E foi ali que o Grêmio cresceu, né? Sim, tirou o melhor do time. E outra não tinha quem tirar. Se ele tira o Rony, ele tira a velocidade. Eu te acrescento mais. O Palmeiras, se tu prestar atenção, e eu gosto, eu sei que o Benhor gosta, o Isso agora vocês gostam de olhar a questão tática, o Palmeiras não ficou com 10, ele ficou com praticamente 9. Porque os que entraram mal, não puxavam nem contra-ataque. Então, na realidade, mas aí o Grêmio foi com uma jogada só, bola na área, mas aí estava com o seu centroavante, que era o único que foi o atacante do jogo, balhado, como se diz, né? Sangrando muitas vezes dentro do jogo, que não foi mal, até o curativo foi mal colocado para ele. E bem marcado, né, Cassiano? Ele foi bem marcado. Em jogadores com cabeceio alto. A zaga do Palmeiras vai bem no cabeceio, o goleiro é um bom goleiro, que é o melhor da competição, disparado. Então, ali a enfiada de bola do Veiga ali. Enfiada de bola. Agora, Benhor, o Renato disse que tem que contratar alguém que faça gol. Ele contratou 12 ou 13 atacantes, inclusive artilheiros do campeonato nacional, ele indicou para o Grêmio, Marinho, Luciano. Quando o Grêmio contratou o último atacante, ele disse, é o Thurim ou nenhum. Aí agora vem numa decisão e vem aplicar esse cachorro. Ele contratou o Everton. Mas a culpa são dos especialistas. Ele contratou o Thiago Neves. Ele disse que a culpa são de vocês, os especialistas. Sim, os especialistas, né? Bom, pelo menos nos deu um elogio, né? Nós somos todos especialistas e todos colorados, né? Não se faz repórter mais como antigamente. Não. Não, mas é que agora também não adianta ser repórter, é pergunta gravada, não tem sequência. Antes um repórter dava um tijolo, o Macedão dava um tijolo, eu devolvia 2, e vinha o Alexandre Pretzel e dava um terceiro. Agora não, os coitados dos repórteres também não têm. Eles já estão tudo preparados para perguntas, já sabe antes, né? Tudo combinado. Sim, não, os dois repórteres, o Fabris perguntou... Assessor de imprensa, tem uns 2 ou 3 assessores de imprensa, imagina. O Fabris, César Fabris, identificado até com o Grêmio, fez uma pergunta para o Paulo Luz extremamente pertinente, e o nosso Bruno Soares, que é produtor aqui do programa, ele também fez uma pergunta
extremamente pertinente para o Renato. E aí o Renato chamou todo mundo de Colorado. Um troço assim. Ô, Rec, eu acho que o Grêmio, e aí uma opinião extremamente pessoal, né, de quem trabalha com futebol, eu acho que o Grêmio se fala no ataque, mas eu acho que tem outros setores que tem que mudar. Eu acho que a linha defensiva sem o Kahneman e o Jeromel, eles não aguentam a exposição. Quando eles ficam expostos, eles são batidos. É sofrido. Aí nós vamos passar para o meio. O meio hoje do Grêmio, com a recuada do Jean-Pierre, não tem jogador ofensivo. Quer dizer, tu fica com um extremo em cada aberto, com o Alisson que não entra na área, com o PP que deveria, mas também não, ele prefere conduzir. Então tu tem um jogador dentro da área. Tu tem um problema. Tu tem os atacantes, mas eles estão, vamos falar da amplitude, né? Eles abrem o campo, só que aí quem entra na área, o Jean-Pierre não tem entrado. Quando o adversário pega a bola, tu pode prestar atenção, ele fica segurando a bola no meio. Mesmo com o Maicon, o Jean-Pierre e o Matheus, que é o que mais tem combate. Então, aí se cria um problema no Grêmio. E quando tu consegue recuperar a bola que o Grêmio tem, o Grêmio consegue manter essa posse e muito tempo com a posse, só que tu não tem aquele jogador para chegar lá na área. Tu não vê mais a passagem. Se os lateral não passarem, não tem quem chegue. Benhur e Cassiel, vocês que são letrados, esse jogo do Grêmio é para ser, em tese, um jogo apoiado, né? É um jogo apoiado. Em tese, é um jogo apoiado. Toca, volta, toca. E né? todos sabem jogar. Todos sabem jogar. Todos sabem jogar. E todos compreendem o que o técnico diz. E todos os dias ensaiam a mesma coisa. E quando na prática acontece aquilo, a culpa é da imprensa, é da torcida, dos jogadores ou é do técnico? Mas o Grêmio está super regular, né, Rec? Sim, da ruindade. É isso, ele tem jogado do mesmo jeito em todas as partidas. Não, o Grêmio irrita. E não vamos tirar os Grêmio méritos não reage. do adversário, né, Rec? Não vamos tirar os méritos do adversário. O adversário não é sempre o mesmo, são todos os adversários, até o Cuiabá jogou contra o Grêmio. O Grêmio tem o seu jeito de jogar, o adversário viu isso e ele sabe como parar. Então, essa é a questão, né? Se não houver mudança, né? O que vai acontecer? Vai ficar sempre esse mesmo jogo. Porque o jogo dominado tem, o jogo apoiado tem, mas a presença de área não. O Grêmio não consegue ter presença. Quantas finalizações dentro da área foram ontem no Grêmio? Acho que a do Ferreirinha, que o Diego bateu a falta rápida, e aquele cruzamento que deu bate e rebate. E deu. O resto foi fora da área. Benhur e Cassiá, o Thiago também. O Thiago poderia ser treinador, não é, mas conhece tudo de bola. Intervalo de jogo, eu estou perdendo em casa. Eu tenho o Alisson jogando aquela bolinha, ele até concluiu 2 vezes. Mas sempre daquele jeito, é o quase, né? Ele quase faz gol, ele quase cruza, ele quase dribla. Ele era bom na bola parada. Né? Aquela falta lateral, o escanteio, o Alisson estava bem na temporada inteira. E até a construção de jogadas também. Eu, como técnico, mas não teria a menor dúvida, começo o segundo tempo com o Ferreirinha. Não ia mudar o meu esquema, ia botar um jogador descansado, tanto é que depois o próprio Alisson pediu para ser substituído. Estava esbaforido. Quer dizer, fala com o cara no intervalo e coloca o Ferreirinha. O guri tá louco para jogar. Mas, Rec, o Alisson é para compensar o meio. O Alisson é um jogador extremamente tático. Ele vem... Tá, mas então na hora da expulsão já bota o Ferreirinha. Bom, ele botou logo depois. Botou. Então, mas tem uma questão, e eu escutei em algum lugar. O Grêmio, quando ele tá com a posse de bola ofensiva, de repente... o próprio Vina no primeiro tempo com o Alisson não foi? Apoiou mesmo com o Alisson em cima. Depois que entrou o Ferreirinha, o Vina não foi mais, apesar de ser o segundo tempo estar com um jogador a menos. Mas por que, né? O Ferreirinha incomodou. Que jogador esse lateral esquerdo do Palmeiras, né? Forte. Só que também às vezes ele esquece de voltar, né? Mas eu acho que isso que falou o Benhur é bem pertinente do Alisson. O Alisson é um jogador que tem um papel tático no time do Grêmio. Tático. E aí isso aí acaba fazendo falta lá na frente, porque como ele segura mais... Tanto que o Grêmio... O problema do Grêmio não é que o Grêmio perde, o Grêmio não perde. Só que o Grêmio está com dificuldade de ganhar. Por isso que é a empatite, por isso que empatou tanto. Não, mas ultimamente está perdendo. Perde para o São Paulo em casa, perde para o Palmeiras em casa, toma 4 do Santos. O Grêmio escapou de perder a outra do Santos também, perde para o Flamengo. O jogo contra o Flamengo foi uma vergonha, eu não sei aquilo que... Eu acho que o Benhur tocou bem num ponto que a gente já diz e tem uma criança, sabe? O Grêmio tinha
sempre um bom goleiro, 2 bons zagueiros, que estão aí há anos jogando juntos, e 2 volantes bons, que era o Maicon em condições, plenas condições físicas, líder, que é muito importante, e o Mateuzinho, que era bem melhor do que esse Mateuzinho. Ele melhorou um pouquinho agora nesses últimos jogos, mas está longe de ser o Mateuzinho, aquele organizador. No mais, são jogadores lentos. Aí, quando tu falou das contratações, como é que a gente se quebra um ciclo de jogadores lentos? Trazendo jogadores mais ágeis. O Grêmio fez a mesma coisa. Os jogadores que eram bons no Grêmio, que estão mais veteranos, como o Maicon e lesões, mas tem que jogar porque é o melhor e é o líder, e entre o líder e algum outro tem que jogar o líder. Tá? Só que o Grêmio, ao contratar, e foi o que tu disse, ele errou em todas, praticamente todas. Ele trouxe jogadores lentos. Trouxe o Maurinho lá do Cruzeiro lento, nem sei se está treinando, não sei, nunca mais vi falar. Tá? Ele trouxe o chileno, que não tem nada a ver com aquilo ali que faz o Alisson, tá? Ou que faz o Jean-Pierre. O Jean-Pierre é vítima desse esquema tático, ou seja, ele vai acabar se o Grêmio não ganhar, e tem condições de ganhar. Tudo que nós estamos falando aqui, o Palmeiras não é aquilo que já foi, e nem nunca foi tanto que estão falando. Ou seja, o Grêmio pode muito bem, sim. Agora precisa ter uma mexida de estratégia. Eu trocava o Jean-Pierre pelo Lomba, no taco. Mas tem que o Grêmio precisa de goleiro, manda o Lomba. Se tu quer ele para volante, não vai dar. É isso que nós estamos falando. Tá? Ele está de volante, segundo volante, toca aqui, toca lá. Eu acho que o futebol moderno, que vocês falaram tanto, requer velocidade. Quem não tem velocidade vai pagar caro. Ou ele tem um dom espetacular, tá? Para decidir alguns jogos, que era o que acontecia com o Jean-Pierre, que hoje não sei o que houve, não sei se ele recua ou manda ele recuar, a gente não está lá para afirmar. Mas o certo bom dele é quando ele chegar na entrada da área, tem um chute preciso, coloca bem, e o goleiro, o Benhur sabe, aí você sabe, que quando tu coloca, o goleiro tem dificuldade. O goleiro gosta de paulada de fora da área, que ela vem numa linha só. Agora tu começa a colocar nos cantos, e isso o Jean-Pierre coloca bem. Se pode acontecer com o Jean-Pierre a mesma coisa que aconteceu com o Luan, que teve o auge, depois caiu e saiu execrado praticamente, e hoje está lá, até na reserva do Corinthians. Então, dá para recuperar o jogador jovem. Agora, tem certas coisas que precisa recuperar, colocando ele na posição certa, na qual ele quer jogar e que sempre jogou. Agora, do jeito que... A prova está que ontem, quando entrou um monte de jogador, ele foi parar de volante. Cassia, nós estamos vendo ele o está lance... como mais um no time, ele não está mais como uma peça fundamental de ligação de meio de campo ao ataque. O que você disse que nunca mais ouviu falar foi o Robinho, P? Robinho, desculpa, eu falei Maurinho, Robinho. Não, o Robinho já foi, está no Curitiba. Tu vê, bastar que ele contratou o volante para fazer pesado. Então, os jogadores foram jogadores pesados que não... O Grêmio estava na hora de quebrar o ciclo dos mais lentos, até porque os mais lentos eram muito bons. E aí tu joga, tá? Mas tu precisava... nós não falamos no jogador aí que ontem, para mim, foi uma decepção. Jovem, o PP sumiu do jogo. Olha, sinceramente, eu não sei o que acontece. O Everton está lá jogando mal também no Benfica, o PP saindo numa situação ruim tecnicamente. Tá? Então, o Grêmio caiu também. Tá? Então, caiu, perdeu a defesa, que era o esteio, tá? Jeromel e Kahneman. Tá? Os laterais também, tá? O direito não chega na linha de fundo nunca e marca razoavelmente bem. Então, o time caiu, nós temos que ser sinceros, caiu no todo. Aí o Renato se apavorou, precisa de contratação. Faz bem, mas lá atrás ele disse que o time do Grêmio era o melhor do Brasil. Bom, então, essas contradições que às vezes pode confundir também o torcedor. Deixa eu fazer uma pergunta para o Thiago isso. Dá para dizer que o jogo apoiado perdeu para o jogo de posição ontem? Não, mas eu já estou querendo me acostumar, porque daqui a pouco o jogo apoiado é o que é feito apoiado em triangulações. Mas
O jogo de posição é o que é feito mais em linha de passes. O Palmeiras fez mais linha de passes. Um jogador colocado mais distante. Mas o Renato faz muitas críticas à linha de passes, né? Só que ele, de vez em quando, faz a linha de passes. Mas ele gosta de criticar, porque ele não quer a posse de bola. Ele acha que a posse de bola, né? Mas é ficar trovando com as gurias de noite, não pegar e tal. Ele faz aquelas analogias dele, mas a posse de bola, se a posse está contigo, dificilmente tu perde o jogo, né? É bom ter a posse de bola. O Internacional até chegou onde chegou no Campeonato Brasileiro, quando mudou um pouco isso e estava abdicando um pouco da posse de bola. Ele estava deixando o adversário vir para sair em contra-ataque rápido. Isso funcionou bem para o Internacional. Mas tem times que não adianta tu dar a posse de bola. Mas é o exemplo clássico do jogo do Sport e do Corinthians. O que adianta tu deixar a posse de bola com um adversário que não te agride, que tem dificuldade de te agredir? Que tem dificuldade. Aí tu não consegue, porque ele tá armado lá atrás. Os dois times, o Sport e o Corinthians, jogaram com 3 zagueiros. Então, olha, isso aí eu não sei se eu vi alguém comentar. Os dois times jogavam com 3 zagueiros. O Internacional teve dificuldades imensas de jogar, porque mesmo quando ele recuperava a bola naquele seu estilo de recuperar e sair em velocidade, o Corinthians e o Sport estavam armadinhos lá atrás. Não eram times que estavam se expondo. Aí é retranca mesmo. E aí é isso. O que o Palmeiras fez falta. Isso aí não tem nada de moderno. É retranca mesmo. 3 zagueiros é retranca. É retranca. Vamos parar com esse negócio de 3 zagueiros. 3 zagueiros, ele veio para não perder o jogo. Empate já era bom pro Sport. Né? E o Corinthians, ou seja, futebol de resultado. A maioria. Agora, eu gostaria de ser treinador numa época dessa que os goleiros querem sair jogando. E dentro da área dele quer sair jogando. Ah, que coisa boa. Coisa boa. Bah. O Sport terminou com 3 zagueiros e 4 laterais. Isso aí. Ficou o lateral esquerdo, meteu o 2, Sander na frente, Isso. lateral direito e acho que era o Prata. Isso que eles tinham um a mais em campo. 3, 4 e mais 2 volantes. Ele jogou com 5, 4, 1, né? E depois ainda contra 10. Por que nós estamos falando desse assunto, Rec? Para me irritar isso. Mas eu entrei nesses assuntos para me incomodar. Vamos ver se elas... Olha Por quê? aqui. Vamos mudar de assunto, Rec. Só quero cumprimentar vocês aí pela excelente audiência. Nós temos mantido um nível assim de audiência no Facebook e no YouTube, porque o outro nós só ficamos sabendo depois, no final do mês, que é o acumulado da audiência ou aquela minuto a minuto que nós não temos aqui. Mas no YouTube e no Facebook a gente tem feito assim, em comparação a outros programas ao vivo, 20 por 1, 18 por 1, 15 por 1, é um negócio impressionante. Mas, vamos lá, isso aí é gabolice. Eu quero dizer que o pessoal está gostando, só isso. Que bom. Gabolice. Olha o gol que perdeu o Rony aí, que o Renato não viu. Aí, ó. Aquele lance do Veiga. Do Rafael Veiga em cima do Paulo Miranda. Rec, e o Rony jogava muito mais no Atlético Paranaense do que esse Rony que está no Palmeiras. Muito mais. Era um jogador perigoso 90 minutos. Mas, ô Cassia, esse Rony ficou tático, né? Ficou tático, Exato, ele vem, ele recompõe, ele puxa o contra-ataque. O Atlético jogava com com 2 atacantes, né? Aberto, né? E ainda tinha o Nicão, que jogava às vezes como ponteiro, às vezes como meia, né? Mas aquilo ali joga por 2, né? Os caras dizem que eu sou apaixonado pelo Nicão. Eu queria uns 4 Nicão no meu time. Mas não é mau jogador, não. É muito bom jogador. Chuta, inferniza o adversário, irrita o adversário. Né? Bom, vamos ver um pouquinho do Internacional, depois a gente retorna aí com as imagens do Grêmio, já vimos a exaustão. Tem jogo agora, 8 horas, né? Tem 2 reclamações do Grêmio aí que nós precisamos analisar, e depois já podemos colocar a escalação do Inter na tela aí. O Guerreiro não está nem no banco, já está aí na tela o Internacional. Daniel, Mazete, Pedro Henrique. Estava meio especulado, né? João Félix e o Léo Borges é mais conhecido. Até Lucas aí Vital, Johnny, Lucas Ramos, Guilherme Pato, Nicolas e Vinícius Melo. Eu achei que o Guerreiro ia ficar ao menos no banco, alguma coisa. Qual é o que tem um apelido estranho aí? Como é que é o nome Tem um apelido... Não sei. Não é formiga. Mosquito. Qual é o que é mosquito aí? Qual é o apelido de mosquito aí? Mosquito tem que incomodar os outros, né? É isso. Né? Vê pra mim aí o Bruno. Bacana ver os guris. Isso aqui hoje é um jogo perigoso aí, porque esse time do Juventude
É o time que está na Série A. É a base do time que subiu, jogando muito bem. É verdade que trocou o treinador, o Pintado não é mais o treinador. Perdeu o jogador de meio campo também, Cajá, que o Pintado perdeu o levou Cajá. com ele. Então tem essas perdas. Eles contrataram um tal de Bressan, não sei, do Paraná, e um Renan Bressan, é um meia. E um Os zagueiro caras do se assustaram, do CSA. pensaram que era o Bressan, aquele que passou do Grêmio. Não é aquele, é outro. Então, mas esse é o time do Juventude, é um time de Série A. Então os garotos do Internacional hoje têm um desafio que não é pequeno. O Guilherme Pato é o que estava na Ponte, né? Tava na E Ponte, que né? foi campeão no Sub-20 lá em janeiro. Eu assisti e alguns passou o jogos ano na na Ponte. Ponte. Mas Eu é uma gosto boa dele. oportunidade, né? De botar essa gurizada. Eu acho que é uma ótima ideia, início de competição. Né? Eu acho que dá uma noção para a gente começar a conhecer. A maioria, né, a gente não conhece, vai ter oportunidade de jogar. E quanto à Juventude, às vezes tem o lado bom isso. Eles crescem na parada, tá? Correm mais que o Juventude, às vezes pode ser. É essa a reação normal de um jovem quando quer mostrar serviço. Então, eu acho que dá para a gente... O importante não é eles saírem bem. Às vezes, e tá aí, vocês notam muito isso, às vezes a gente vai num jogo para descobrir 2 ou 3 e olhe lá. Então, não é para ver todos. Todos Sim. não vão vencer. É para a gente saber, ó, isso aqui me serve, quem sabe, numa oportunidade lá, vou dar oportunidade para esse garoto. Então, é assim que começa. Quando vê ele se impõe no jogo, cresce no jogo e o treinador gosta dele e vem a oportunidade. Não, e essa política, Cássia, de colocar jovens, porque boa. a gente tem que entender, como você disse, nem todos vão, né, virar Claro. craque, nem todos vão jogar na Europa, mas considerando tem que que dar você oportunidade tem a todos. que você tem uma categoria de base que forma centenas de atletas, que vai formando, a cada ano sai um grupo lá de 30 jovens, né, que vão vindo para o mercado. O Internacional tem que ter, de alguma forma, uma vitrina para conseguir colocar esses atletas e fazer negócio, nem que seja com o CSA, com o Sport, com o Remo, não interessa ou se vai ser com o Flamengo, o Corinthians ou com o Barcelona. E aqueles que vai aproveitar. Você tem uma fábrica de garotos, que todo ano sai 20, 30 jogadores, e que você, como disse, vai trazer 2 ou 3 para o time principal, 5 ou 6 que seja, mas os demais você tem que ter mercado. E ter a oportunidade de mostrar, para colocar no mercado e fazer dinheiro, Casiá, isso é muito importante. E Thiago e Benhur, o problema do garoto é o segundo contrato, não é o primeiro. O primeiro ele te devolve tudo, e te devolve rápido se ele for bom, porque ele fica ali dos 12 aos 16 sendo aprimorado. Aprende, e com esse Miguel Ángel Ramírez... Aí 16 faz o contrato profissional, quando às vezes nem tem condições de ser profissional. Isso, mas até os 19, se ele é bom, ele te devolve. Ou vendido para a claro. Europa, ou ficando É e o tal. primeiro Só contrato. que daí ele te crava na hora de assinar os 19 até os 24, que daí pode fazer 5 anos. Aí é trezentinho. Aí entra os PPs, entra os Ferreirinhas, entra os Jean-Pierres. Até pela E aí, se rescisória, não né? tiver Né? estrutura, Aí tem que vender. Pela rescisória, né? aí tem que vender. Porque pela rescisória, para tu fazer o O primeiro é ser teu, o alta, segundo né? Tu tem que vender. o valor do salário vezes 100 vezes o ano do contrato, né? Então, por isso que às vezes a segunda é alta, porque para ter 200 milhões de rescisória, tu tem que... O que você falou aí, Cassia? Não, a primeira é teu. O primeiro contrato é teu. O segundo tem que vender. Sabe que aí, de repente, podia inverter essa lógica. Seria melhor para o menino e melhor para os clubes. Pode ser uma bobagem o que eu estou dizendo. Os pais devem ficar bravos com o que eu estou dizendo, porque só pensam em Europa. Eu quero Europa, e Europa. Joga um pouquinho antes, meu filho. Aí é o seguinte, faz dos 16 aos 21, 5 anos, e depois, aí, a livre negociação. Mas Aí pode ser 1, 2, 3, 4, 5 só anos, porque... de acordo com o que o cara... Porque se o cara é muito bom, pega um Lincoln, tá? Era ótimo. O Grêmio faria 5 anos. E ele teria 5 anos de garantia. Aí tu pode emprestar para um Santa Clara de Portugal, que não tem problema. Mas, Rec, eu acho que deveria ter uma coisa, que como é inconstitucional, não pode, acaba não tendo, porque é inconstitucional. Mas deveria ter uma regra que impedisse o atleta de ser vendido para a janela para fora do país, abaixo dos 23 anos, por exemplo.
Entendeu? O Grêmio fez isso, o Se Renato você já nem escala. colocasse isso como uma regra do país, né, da CBF, ó, não pode fazer transferência de atleta menor de 23 anos. O problema é que alguém vai entrar na justiça e vai ganhar, porque é inconstitucional. É, claro. Você não pode. Aí tem que mudar a lei. Teria que mudar. Mas pelo menos a mãe isso vai seria, junto. Mas seria já esse tipo de regramento a essa questão para permitir coisas como tu está dizendo. Permitir que o atleta fique mais, tu tira a ansiedade dele querer ir para a Europa. Ou o clube ter a prioridade aos 19, por exemplo, num patamar já pré-estabelecido, num índice máximo de reajuste de X%. Nós já sabemos que o Brasil não tem essa inflação. Porque a inflação em euros é para a Europa. Que com aquele lateral esquerdo do Grêmio, que era um jogador meia-boca, que foi até para a seleção que o Tite convocou, que veio do Juventude, Alex Telles. Alex Telles é um jogador meia-boca. Aí foi vendido por 27 milhões de euros. Mas quando é que um jogador desse dentro do Brasil vai valer 27 milhões de euros? Nunca. Imagina, Reca, a questão é a seguinte, esse 16 aos 20, ele é emblemático. Ali está a grande questão. Porque tu imagina um Brasil de Pelotas, um Juventude, um Pelotas, vir buscar um garoto desse do Beira-Rio, ó, queremos te dar uma oportunidade, e o clube também está louco para dar uma oportunidade. Tu acha que o pai vai deixar ele sair do Inter, do Grêmio, ir para o Pelotas, para o Brasil, para o Juventude, agora até pode ser o Juventude, está na primeira, mas vai para o Lajadense, não querem, eles ficam parados ali, porque eles não vão jogar, a maioria não joga nos profissionais, dos 16 aos 20, praticamente só treinando e jogando esse sub, porque tem sub tudo que a gente, inclusive internacional, Lissa, acho que foi o ano passado, ou retrasado, esse ano passou que a gente se perdeu. O Inter andou terminando com algumas categorias, excesso de categorias. Foi em 20. Exato, excesso de categorias e aquilo tudo amontoado, pagando mais de 100 jogadores, que às vezes nem futuro tem, pela oportunidade, não vou nem avaliar, mas agora há pouco o Grêmio parece que andou emprestando aí para vários clubes do interior, tem que fazer jogar, o gauchão sempre foi enfrentar a dureza do gauchão, ir para o combate, tá? Então às vezes... Mas é o clube que tem que preparar isso aí. Olha, tu vai lá, vai jogar e vai ter oportunidade. E o ano que vem tu tá jogando aqui. Senão ele passa 16 aos 20 no clube, não joga. Quando tá mais de 20, ele não vai jogar também, porque ele nunca jogou. E aí? Por isso que eu falei aquilo que eu disse antes, no sentido que você tem que conseguir mercado para todos os seus 20, 30 jogadores. É isso aí. Você tem que conseguir colocar no Remo, tem no Goiás, também. no CSA. Então tem isso. O que fez o presidente do São Paulo? Chamou o Rui Costa, disse, tu tá ganhando bem, né? Eu tenho 140 jogadores. Arruma a feição para 70. Deu uma incumbência para ele, já na chegada. Vira. 70. Emprega 70. É muito sub isso, sub aquilo. Mas hoje eu soube que o Internacional ele rescindiu o contrato com o Zeca. Ele ainda era do Internacional. Ele voltou do Bahia agora. Isso. Hoje eu ouvi a notícia. Isso. Quer dizer, são jogadores, se tu pegar também a lista de atletas ativos do Internacional, a lista é gigante. O Jussa, né? O Matheus Jussa foi pro Fortaleza. O Fortaleza e o Zeca. Eles querem um menino... Nunca lembro do Guilherme, como é que é o Veloz? Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme, quem que é o Fortaleza? Fortaleza. Tá bom. Quanto é que custa a passagem? É isso, pela passagem. Mas só a dúvida é a seguinte, quem é que vai pagar a passagem? O Ferreirinha não jogou na Aimoré? Como é que é, mas olha, o Guilherme Pato foi para Ponte Preta e voltou, e pode funcionar. O Ferreirinha no Aimoré, não jogou no Aimoré, o Ferreirinha. E no Cianorte também. Como é que é, Cassiá? Não, digo, aí dá o Marco Guilherme, que não tem nada de excepcional, tá? Dá oportunidade para um garoto. Como disse aí, o Pato que veio lá da Ponte Preta, é melhor, o custo é baixo e a produção para o futuro é bem mais hospitaleira, melhor condicionada para o futuro. Cassiá, vocês falou do passado. O Everaldo jogou no Juventude. O Caio Narigudo jogou no Juventude. O Casemiro jogou no Juventude. Sem falar agora o Bruno José, que jogou a segunda divisão bem no Brasil de Pelotas. O Índio antes de ser o Índio do Inter. O Índio antes de ser o Índio do Inter. Juventude. São José, no Juventude. Juventude, e bem. Claro, o Índio sempre foi bom jogador. O Cuca veio do Juventude. História no Inter. O Cuca veio do Juventude. O Índio é comparado ao Figueiredo como os grandes zagueiros da história do Internacional. Aliás, um cidadão sensacional, foi meu atleta no Bragantino. Até hoje, viu, Cassiá? O André Luiz me agradece, porque quando falava, Índio, vai passar do Figueiredo, eu dizia, André Luiz já passou.
André Luiz foi artilheiro, só que tem uma diferença. Eu fazia isso de forma meio calhorda, né? Para chamar... Só meio. Para chamar atenção. Por quê? André Luiz jogou de zagueiro, de lateral e batia pênalti. Aí é fácil. Batia muito também. Batia muito também. O que ele surrou o Renato... Figura. Ninguém parava o Renato. O Figueiredo era uma que as pessoas batiam, se encostavam nele. Ele estava na Sim, dele. O Figueiredo sempre disse ele foi muito azarado. Os atacantes se encostavam nele. O Figueiredo diz até hoje que os centroavantes cabeceavam o cotovelo dele. O Palinho, o ele estava ali na dele, ele era muito grande e tal. As pessoas o André Luiz encostavam nele. Aquilo que o zagueiro do Palmeiras fez ontem de noite era fichinha pro Figueiredo. Mas ele não fazia assim. Ele só deixava o cotovelo, os outros que batiam nele. Claro, é isso. Ele corria com o cotovelo parado, os caras batiam. Cassiá de zagueiro. Cassiá de zagueiro chegava junto, Benhur. Cassiá gostava de um cotovelo também. A prova está que em 10 anos sai expulso só uma vez contra o Grêmio, dali uma semana o Grêmio me contratou. O zagueiro fica 10 anos sem ser expulso, pelo amor de Deus. Benhur, que anos você jogou no Novo Hamburgo? Eu joguei 84, 5 e 6. Quer dizer que eu já era repórter? Eu disse, será que eu entrevistei E na Em época... 89 eu joguei, aí o Cassiá estava ali, foi meu treinador em 89. 89 eu já era veterano. Eu disse, será que eu entrevistei o Benhur como jogador? Ah, não, aí é brincadeira. Entrevistei o Benhur como jogador, porque naquela época eu cobria mais, era interior. O octogonal da morte, o Benhur fez o gol em Rio Grande, se não me engano, foi o que nos salvou, tá? Porque era uma briga de foice, o Daltro, o Ernesto, o Chiquinho, olha, tu imagine eu começando, tá louco. Em 91, Cassiá Carpes ganhou a Copa Governador do Estado, lá em Ijuí. Eu me lembro que eu fui fazer esse jogo lá ganhou do Internacional, se não me engano, do Abel Braga. Não, nós fomos perdemos no Beira-Rio a decisão. Perdeu a decisão. Quem foi o campeão foi o Inter. Foi o Inter, mas ganhou lá. O São Luís não ganhou lá? Não, lá foi empate e o Inter ganhou aqui, depois o Edmundo não pôde jogar, fragilizou a nossa equipe e o Inter ganhou 2-0. Mas qual é o ano isso? Não é 94? 91. Tá, o campeão gaúcho 91. Isso. O Internacional foi campeão gaúcho, mas com Cláudio Duarte já. Sim, mas foi o Grenal do Xixi, o primeiro Grenal. Isso. O Grenal no Olímpico. O Cuca jogava no Inter, o Lima jogava no Inter, o Alex não passou no exame antidoping. Não, como não passou? Não teve exame. Não teve. Não era obrigatório ser feito. As músicas eu não vou fazer uma coisa que inventaram agora. E aí é o seguinte, aquele campeonato foi debatido no fórum e quase fechou o pau entre a imprensa. No fórum de madrugada. Era um campeonato que nós batendo boca, querendo brigar. Não tinha previsão de antidoping e na final quiseram botar na hora ali o troço, as músicas. Não, aqui não. Isso aí não. As músicas bancou e acabou o assunto. Aquela época era gauchão de verdade, hoje tá uma moleza. O gauchão de verdade era o Trimedal, lembra? Esse remédio até hoje ficou famoso. Um remedinho de nada para gripe. Hoje tem chuveiro elétrico nos vestiários, naquela época não tinha. É só um cano. Era um cano. Já voltamos. Não que eu me preocupe com isso, eu me preocupo com o nexo. Não, entendi. O nexo da coisa é porque às vezes o cara quer fazer um negócio que é bom, é útil. Sim, só tal, que as pessoas no momento. O timing. Entendi. Causa um furor aí. Bom, mas era uma outra coisa que nós estávamos falando, ninguém entendeu nada. Nada, no intervalo, é coisa nossa. Bom, vamos analisar aí o Internacional. O mosquito é o Lucas Ramos. Coloca de novo a escalação do Internacional para a gente familiarizar um pouco com os nomes aí. Eu conheço uns 4, 5 desses aí só. O Cudê não conhecia nenhum. Porque dizia a base do Sub-20, né? É a turma... Eu achei que o Guerreiro ia ficar ao menos no banco. Isso que eu estava dizendo antes, quando eu vi a escalação. Mas nem no banco ficou. O Lucas Ramos é o camisa 10, é? O Lucas Ramos é o 10. Já vão deixar Barreto. O Johnny tá jogando e já teve várias experiências no time de cima. O Lucas Mazetti foi colocado naquela roubada. O Abelão aí, amigo do REC, botou ele numa roubada sem nenhum sentido.
Tirou o Heitor e botou o Lucas Mazzetti. Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Mas me explica Mas eu o que acho, tu quis eu ali, acho cara. que aquilo ali ficou faltando. Final do campeonato, nos lances final, Abelão, te adoro, Abelão. Mas me explica o que tu fez ali, Abelão. Era um dos melhores em campo, o Heitor. Estava dando um empuxe para o Internacional, uma força de chegada. Só que eu acho que ele sentiu. Ele deve ter pedido para sair, porque E o Abel, não gostava louco, do ele Heitor. não tá. Ele falou várias vezes em entrevistas, no tom, o Abel é muito respeitoso e profissional. Falou muito bem, mas ele deu várias entrevistas que, para meio entendedor, como é que é? Para bom entendedor, meia palavra basta. Ele não era muito fã do Heitor. Se ele pediu o Rodinei na seleção. Ele não- Até eu ele tive que não- cornetear meu amigo Ele Abel. não Doeu, era viu? muito A minha fã do corneta Heitor, doeu. mas tudo bem. Agora ele não tinha aquela substituição, não fazia nenhum sentido internacional. A entrada do Peglo também não fazia sentido. Ele mudou muito mal. No jogo com o Corinthians, ele foi mal, ele modificou mal. Era uma decisão, não deu. Eu teria colocado o Abel Hernandes antes. Nos tomaram de mão grande, né? A do Edenilson Mas foi o tudo cruzamento do Heitor, né? Foi. Cruzamento perfeito. O famoso efeito mas aí procurante, lembra? Aí eu Eu acho, vou tirar essa dúvida aí. mas aí eu Por acho que 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 ele tirou o ele Heitor? cansou. Aí eu acho que o Heitor cansou. Não tem Tu não vai sentido trocar botar um cara menino. que tem uma batida boa para botar um menino. Vai botar num um jogo desse. menino. Nem Não, que ele eu acho puxasse. Que o Denilson estava muito Isso bem é lá uma na frente. pergunta para fazer, né? Mas ele está fora de forma há 6 meses, né? Quem? O Heitor. Ele Sim. começou com barriga. Aham. Visível. Não, ele não foi Eu e bem o no Haroldo jogo. narrando o jogo. O que é aquilo? Mas ele não foi no jogo, ele não foi bem no jogo contra o Boca, que era ali, e o Abel retornando. Então tem situações que chamaram a atenção. O jogo contra o Boca, ele foi perfeito no ataque. Mas no ataque ele é bom, o Heitor. Ele foi o problema melhor dele é do defensivo. Inter aquele dia. Ele estava sempre na cara do gol, ele problema perdeu dele é gols aqui em defensivo. Porto Alegre. Aí o Vidia, no contra-ataque... O problema do Heitor sempre foi a questão defensiva. Ele apoia muito bem, o cruzamento dele é muito bom. É dos melhores isso. cruzamentos que tem no Beira-Rio. Isso, me diz o seguinte, não seria bom, numa circunstância dessa, nós falamos aí em emprestar, dar oportunidade, jogar, voltar bem. O Heitor não, se ele ficar no Inter mais um ano no banco, isso é prejudicial, ele poderia sair para jogar em outro time, né? Que ele pudesse jogar. Porque essas dúvidas que tu tem, todo mundo tem. Realmente ele tem dificuldade de marcar, ele não se definiu ainda como um ala, nem como um lateral. Então, às vezes, a oportunidade de jogar num time aí no Campeonato Brasileiro, na Série B... Eu acho, como tem poderia. o Lucas Mazzetti subindo, se o Guri Tem o responder, Saravia. aí que tá, tem que ser o Saravia o titular, e a ideia do Cassiano é ruim, tu bota o Lucas de reserva. Não, e tem o Vinícius Tobias. E aí tu tá na reserva hoje. empresta o Heitor e o Rodinei, tu agradece a participação dele, muito mas obrigado vai. e devolve, né? Tem que pagar mais 5 milhões. Não. E o Elusmar só paga 1, não paga 6. Não. Ficam fazendo onda do Elusmar, um abraço pro Elusmar, querido, depois eu dou o número do Pix lá, mas vocês ficam falando do milhão, não é nada, meia dúzia de saco de soja, Mas que você é ganha isso, por mano? dia. É isso que eu digo, é tipo isso. É que nem pedir pra ti, Rex, 100 pila, me dá 100 pila aqui. Pronto, é a mesma coisa, ó a facilidade que vem o 100, ó. É a mesma coisa. Pode ser O Rodinei vai até quando? O contrato dele. Agora, maio, abril ou maio agora? Tá encerrando, tem que agradecer. 31 muito de maio. obrigado. É isso? É, verdade. Mas a ideia do Cassiano é boa do Heitor ser negociado se o Lucas Mazzetti, eu acho, responder. Senão o Heitor tem que ser o reserva imediato. Porque já tem o O Bruno Saravia. está falando uma outra coisa. A multa é 23 milhões. Mas o Flamengo aceitaria vender por 4.800. Foi a informação que veio do Rio de Janeiro. Não sei qual foi o repórter que... Eu ouvi essa informação. Não, mas eu acho que o Internacional não vai querer ficar com o Rodinei. Não me diz isso, Reg. Eu tenho elogiado o João Patrício, meu amigo João Patrício, eu gosto. Eu acho que é proporcional. Não 23 pode. era um tempo X e depois ia... Agora o Heitor vai acabar jogando no Inter. Porque se o Rodinei vai embora... O Saravia vai para a seleção. Ah, não, Saravia. ele está voltando. Nós temos que ver como ele vai ficar, né? Por isso? Acho que o futebol tem essa questão aí, né? Ah, ele jogou bem lá, mas será que ele vai voltar tão bem assim? Né? E o Vinícius Tobias é muito jovem. E o Mazzetti, nós No vimos... O Mazzetti dar que nós vamos ver hoje, né? E agora no Gauchão, acho que ele vai ter mais Eu oportunidade. achei que ele entrou mal contra o Corinthians. Mas uma roubada, não dá pra dizer. É uma roubada que o Abel colocou ele. O Abel Não é sacaneou o Guri. parâmetro, né? Esse jogo não é parâmetro para ele. Ele entrou Não, ali que é isso, um jogo O Inter desesperado, tava nervoso, o time tava todo todo nervoso, claro. Agora o Bruno está me dizendo que é 4.800 de dólares o Rodinei. Bom, mas aí mesmo que... Então eu estou completamente equivocado. Não, o Rodinei não vai ficar. Não, tá Tem que louco. agradecer, muito obrigado pela participação. Mas Até e a próxima. seleção?
O Abel perdeu a vaga dele na seleção com essa. Se esse é o nível de lateral que ele quer Agora, levar. eu vou te dizer uma coisa. O que aquela bola no poste renderia para o Rodinei o sucesso eterno? Bah, aquela bola no final do primeiro tempo contra o Flamengo. É. E o Elusmar rindo daí, né? Porque aí... Agora vê o Benhur, o que é o detalhe, futebol, né? hein? O detalhe. Lomba, Edenilson, Rodrigo Dourado, Patrick, Yuri Alberto, Thiago Galhardo. Thiago Galhardo, Caio Vidal já estariam consagrados. Consagrados que eu digo marcados para a Sim. história. Sim, Não, jogadores consagrado médios. é Figueiredo, Não, tem uns Falcão. bons aí nessa tua lista. Tem uns bons, mas vários médios. Sim, mas o Lomba, por exemplo, hoje ele é considerado dispensável. Ninguém falaria isso, ninguém ousaria. Não, começamos com o Lomba. O Rodinei, não, deixa o Rodinei, o Elusmar dá mais uma força. Ô, Rec, nós estávamos falando antes do programa ali. É muito tênue. Se fica chateado, que é um campeonato, não é um mata-mata. É um campeonato de 38 rodadas. Bah, 41 fica fora anos sem por causa ganhar. de um gol que tu não fizeste. se o juiz jogo não dá a decisivo. falta no Cássio, o Inter era campeão brasileiro. Não, tem Até vários do a falta, olha aqui, Edenilson, chega a né? me arrepiar. Até do Edenilson, ele Olha dá só. uma segurada. Aquela segurada do Edenilson O com a Yuri experiência Alberto, que se tinha. tiver daqui um ano, o Yuri Alberto recua um passo E não quando o fica Patrick impedido. toca. Mas o Edenilson, Pelo com a amor experiência de Deus. toda dele, ficar impedido naquele lance, tudo bem, não dá pra culpar, tava todo mundo ansioso e tal, mas era um lance pra não ficar impedido. Ele podia ficar atrás da linha da bola, ele podia cuidar a linha da bola, nem é o zagueiro, ele podia cuidar a linha da bola, com a experiência que ele tem. O lance da falta, o pênalti sonegado, vários... O que é aquela cabeçada do Edenilson? Deixa eu dar uma bandeirada em favor do Grêmio agora aqui. E pode acontecer, porque 1-0 entre dois grandes é nada. O Grêmio ganhar lá de 1-0 e ganhar nos pênaltis, os caras vão falar do gol do Luiz Adriano o resto da vida e do Rony o resto da vida. Pode ter custado 32 milhões aquilo ali. Aí o Grêmio perdeu o gol, perdeu. Aquele sururu, por exemplo, é azar a bola não entrar. Porque bate num, bate no outro, bate num, bate no outro e não aparece um espaçozinho para passar uma bola, que é a bola Nedel. Para passar ali e entrar. Até detalhe, merece. né? Um detalhe. Isso o REC está dizendo é o seguinte: o resultado vale mais. Ah, sim. Então, quando tu é campeão, tu esquece todos os problemas, tu acha que teu Até a time parábola é perfeito. do jogo esporte. Isso não quer dizer que o Inter, sendo vice, tem um time ruim. A não. vida é um detalhe, né, Mas eu Garcia? acho isso aqui. O Inter tem que pensar em contratar. Né? Eu acho que o Inter não tem um time top. Ele precisa, por exemplo... Claro que precisa, concordo. Eu acho o seguinte, o Galhardo ele fará todos aqueles gols que fez sendo centroavante, uma coisa que ele nunca foi. Tá? Então, tem muita coisa que depois vai se notar. O Guerreiro está voltando, mas não é mais criança. O Yuri não é um centroavante, é um atacante. Então, tem muita coisa que o Inter vai ter que... O novo treinador, vão ser surpreendido. Ele vai colocar outra formatação de time e aí vão ter que se adaptar. Eu acho que o Yuri, com a velocidade dele, pode se adaptar. É um baita Gol do jogador. Inter, ó. Eu Gol acho do um Inter. grande jogador. Gol do Inter aí, ó. Gol do Inter, de quem? Eu acho que foi tá se atirando no chão aqui, tá todo mundo em cima, não posso ver. Eu acho que foi o Pato. Eu já vou ver aqui. O Pato que eu gosto dele. Não é Foi. outro. Mas aí o seguinte, Rega, tu falou, né? É tênue a diferença, é isso aí, mas isso vale pra vocês. Viram aquele filme, o Match Point, que era aquele filme que marcava a bolinha quando pega na fita, aí tinha uma cena que levava a isso, né? A bola bate na fita no tênis, sobe, ela pode cair pra qualquer lado. E aí depende do lado que cai, muda Inter e toda uma Corinthians. vida. Foi o Pato mesmo, número 7. Foi Guilherme Pato. Bom jogador. Eu gostei Entrou dele. Um pela atacante de direita. lado, velocista. Eu Já dá gosto pra dele. botar aquela musiquinha amanhã, né? Vem o Pato. Entrou pela direita, deu drible no lateral e bateu cruzado. E importante hein, ganhar do Juventude, que é um jogo. Mas é um jogo, o jogo começou complicado. agora. Tu acha É um que o jogo Inter vai ganhar do complicado. Juventude? Se empatar é lucro. O jogo complicado, isso que eu tô querendo Quer dizer. Ganhar apostar hoje é comigo que bom. não ganha? Tu acha que não ganha? Não ganha. Vale aquela moedinha de R$1 ali, ó. Aquela moedinha de R$1. Mas que tem é no bom bolso. estrear contra o Olha, Juventude, né? O ontem o Juventude... Claro, mas por isso que eu tô Juventude tá satisfeito. sem ritmo O também. Juventude tá é sem- candidato ao E título. o Inter já fez. O Inter fez, gurizada. acho que 4, Se o 5... Grêmio Juventude ficar tá na embalado. pré-Libertadores, o Internacional poupando os titulares,
o Juventude é candidato ao título. Diga, Cassiá. Não, o sábado o Aimoré foi lá e ganhou da B do brasileiro, o Brasil de Pelotas. Agora o Inter com o Sub-20 está ganhando do que é do Brasileirão. É para vocês verem que o futebol não tem muita diferença aqui no Brasil, não. Esse mundo está virado. É só na quantidade num campeonato longo de Subeiura, aí é confuso. Agora, aí tu tem que ter grupo. Agora, a sacanagem é dizer que o Guilherme Pato é neto do Roberto Pato Moura. Isso é que é sacanagem. Olha aqui, ó. Um abraço pro Nivaldo, lá nas Malhas Ferju, lá em Imbituba, Santa Catarina. Hoje falei com ele ao telefone. Está nos assistindo. E ele disse assim, mas que bom que ainda tem o cadeira cativa para a gente recuperar todas as coisas à distância. Homem de 72 anos, nunca esqueceu o tempo que ele trabalhou no Barril, lá no Internacional, junto com Elson Furini, que hoje é dono do Barranco, junto com o meu amigo Sidney Coelho, que está bastante doente. Velho. Ué, tu não dançou no Barril lá, aquelas bandinhas? Tempo do Barril. Eu dancei lá no Barril. Só aqui, no Remeleixo. Já voltamos. Paulo Guerreiro não está no banco de reservas, portanto, não joga hoje contra o Juventude. Claro, se não está no banco é porque não vai jogar, né, Rec? Mas só para dizer que ele não está no banco. Imbecil. Olha aqui, ó, o Guerreiro, 56 jogos, 30 gols com a camisa do Internacional. O Guerreiro, às vezes, os caras brincam e tal, mas ele mete meio gol por partida. É isso? Né? Então não tem desconto para o adversário. Faz gol na Libertadores, no Gauchão, no Brasileirão e na Copa do Brasil. Eu tenho a curiosidade de ver Guerreiro e Yuri Alberto juntos. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Olha aqui, ó. Chegou, já está assistindo o jogo, o Miguel Ángel Ramírez, Jussa no Fortaleza, Zeca rescindiu o contrato, Varre Vassourinho, essa da época do Cassiá, quando o Jânio Quadros foi presidente da República. Quarta-feira o Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas, os titulares vão para Atibaia, o Internacional não vence gauchão desde 2016, com o Super Argel Fux no comando. Os mais conhecidos hoje em campo, vocês viram aí, Daniel, o Johnny, o Guilherme Pato e, pelo jeito, né, já estão... O Léo Borges, lateral esquerdo, é muito importante, porque o Inter não tem muitos laterais esquerdos. Está liberando o Wendel, tem o Moisés, hoje rescindiu com o Zeca, então esse Léo Borges vai ter que dar retorno. Como deu o que foi embora aí, foi para o Iago. Né, que deu uma resposta até relativamente rápida, vaiado. A torcida do Internacional odiava. E deu um bom retorno financeiro. E era o primeiro nos treinos, era o primeiro não sei o quê, em índice isso, índice aquilo, e o Odair garantiu meio que na estatística a escalação, porque no campo ele não correspondia muito. Aí o Odair se garantia com a estatística do Iago. Sim, mas é o cara que mais cruza, é o cara que mais chega rápido na frente em tantos segundos, é o primeiro em desempenho físico nos treinos. Vamos tentar lapidar esse cara. E deu certo. Quem sabe seja agora o trabalho. E o Odair tempo dentro do clube, né? Muito tempo dentro do clube. Quer dizer, tu consegue ver o trabalho antes também do atleta. Antes, isso é a importância. E essa é a importância do... Gol do Juventude. Olha aí. Eu fui falar. Se o Bandeirinha não anulou... Mas não tem VAR. Tá anulado. O Bandeira levantou, ficou parado no lado do campo. Sem ver, eu já sei que o Bandeira é bom. Olha aqui, ó. Já sem olhar o lance, eu tenho certeza olha o que é. As pessoas dizem que não vale nada do gauchão. Tiago, isso é outro que diz que não vale nada do gauchão. Não vale nada. Mudou o semblante aqui, Cassiá. E não vale nada. Quando você falou, mas se nós disputar um paro ímpar... Uma cara pálida, parecia... Mas se nós disputar um paro ímpar aqui, eu quero ganhar, que não tem essa história. Estava impedido. Estava falando do VAR e agora está falando que o Bandeirinha é bom, né? Eu não vi o lance, mas tenho certeza que o Bandeirinha acertou. Tudo sem vergonha, bem. Nedel... Estou dando uma assessoria para vocês aqui, estou vendo o jogo, foi impedimento. Já voltamos. Final de semana, meu querido amigo Edgar Schmidt estaria comemorando 72 anos, um jovem ainda, dono desse programa, meu paizão Edgar Schmidt, com quem eu sempre tive uma relação extraordinária, não é porque morreu, não. Meu colega, meu parceiro de muitas e muitas viagens. O que eu aguentei de ronco do Edgar Schmidt, eu vou dizer uma coisa. Aí eu sei o que minha mulher passa, né? Bah, o Edgar derrubava um hotel.
Mas, olha, poucas pessoas tão boas, o Cassiá também conviveu, como o Edgar Schmidt, e eu vi... Sem dúvida. E a gente vê o tamanho da pessoa. A Maristela é separada do Edgar há 20 anos, e a homenagem que ela fez nas redes sociais para o Edgar é um negócio que não dá nem para pensar, porque o texto é um primor, porque a Maristela escreve muito bem e mostra o caráter que a pessoa tinha, né? Mesmo separados, como eles se davam bem e como o Edgar sempre sustentou muitíssimo bem e instruiu a família. Bom, Mutatis Mutantes cobriu muitos campeonatos gaúchos também. Pode dar zebra nesse gauchão, Benhor? Ganhar um time do interior em função da priorização e de ser curto o campeonato? Eu acho que sim. Eu acho que você falou no Juventude. Acho que o Juventude perdeu os melhores jogadores, ou 2, 3, manteve uma base muito boa. E eu acho que pela situação do Grêmio não ganhando a Copa do Brasil, a sequência de jogos, e do Inter também, apesar que eu acho que o Internacional, um treinador novo, já é um desafio. Porque se não ganha o gauchão, já vai ter pressão, né? Sabe, pessoal... viu o Ipiranga jogar... O Thiago Issa já chegou aqui me dando luz alta. Tu é desses também que já está secando os estrangeiros. Eu não tenho xenofobia. Vi os jogos do gauchão, todos os jogos. Viu o Ipiranga jogar na estreia, fez uma grande estreia, com qualidade. É claro que até decisão, né? Mas o Novo Hamburgo em 2017 foi campeão, né? E o Brasil de Pelotas mantendo a lógica dos últimos anos. Estreia é sempre mal, né? Mal. Thiago, a política deu uma acalmada? Deu uma acalmada. Eu acho que o clube precisa não só dessa acalmada, como precisa deixar esse projeto, que tem uma mudança estrutural como base, acontecer, para depois a gente poder fazer as críticas, que tem alguns setores que precisam ser criticados. Mas vamos dar mais um tempo ainda para eles. A oposição assumiu? Não é bem uma oposição, mas vamos dizer assim, é o início de uma modificação de uma estrutura que estava lá há 18 anos. Já melhorou só na mudança? Eu acho que melhorou, sim, bastante. Eu acho que já melhorou bastante, mas tem muito mais para melhorar. E varre, vassourinha. Tyson vem aí, hein? Vai ser a contratação do Inter. Valeu, Cassiá. Valeu, Benhur. Um abraço, valeu, um bom Thiago. gauchão a nós, Colorado. 1-0 Boa noite, Inter. boa noite. Boa noite.